a Deus. Eu vos saúdo a todos na santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui em nossa congregação para nós estudarmos a palavra de Deus. Diz a Bíblia: quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Quando nós temos isso nas palavras do apóstolo João, capítulo 8, versículo de número 47, ele dizendo no seu livro, no seu evangelho, reproduzindo ali as palavras de Jesus. Foi Jesus quem disse essas palavras. O apóstolo João somente as transcreveu. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Então vamos nós nesta manhã meditarmos na palavra de Deus, e você é convidado a meditar na palavra de Deus juntamente conosco. Disse Jesus também: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E se todos nós somos ovelhas do Senhor, devemos dar ouvidos à voz do Senhor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, disse Jesus. E isso está também registrado no Evangelho de João. João fez questão de deixá-las registradas, para que todos nós pudéssemos ver qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, no registro de João, no capítulo 10, versículo 27, ele estava conclamando o povo que era de Deus, para que pudesse ouvir a voz de Deus. Então, meus amados, ovelhas do Senhor não somente ouvem a voz, elas também são conhecidas de Jesus, e elas também o seguem. Se nós estivermos enquadrados dentro destes três itens, aqueles que ouvem, aqueles que são conhecidos de Jesus e aqueles que seguem Jesus, então todos nós haveremos de alcançar a salvação das nossas almas. A Bíblia diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então devemos nós, meus amados irmãos, seguir Jesus Cristo. Também no Apocalipse, escrito por João, nós vemos também na descrição de João, mesmo que escreveu o Evangelho, João também disse da importância de nós lermos, ouvirmos e praticar a palavra de Deus. Bem-aventurados aqueles que leem, que ouvem e praticam a palavra, guardam a palavra da profecia deste livro. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Então, meus amados irmãos, aquele que lê, que ouve e que pratica é bem-aventurado no seu feito, porque este receberá de Deus o galardão, a recompensa. O Senhor é quem nos dá a recompensa. O Senhor é quem é o galardoador daqueles que o buscam. É o Senhor quem nos abençoará se nós nos mantivermos fiéis na sua presença. Meus amados irmãos, e nós hoje vamos estudar a palavra de Deus nesta escola bíblica dominical. Um estudo que nós temos por título: o culto à criatura, o culto ao Criador, a idolatria. O culto
que a idolatria é o tipo do nosso estudo de hoje. Então, meus amados irmãos, nós vamos estudar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus pausadamente, para que os irmãos também assim possam nos acompanhar em alguns versículos, as quais vamos citar aqui hoje. Vamos nós examinar as Escrituras, vamos ler a palavra de Deus. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Você quer aprender a respeito de Jesus? Você quer aprender aquilo que Jesus ensinou? Como foi a sua vida em sociedade? Como foi o seu ensino na prática? Aquilo que verdadeiramente o Senhor quer para que nós vivamos, você quer aprender? Então, ouça a palavra de Deus, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. São palavras de Jesus também, foram ditas e escritas no Evangelho de João, capítulo de número 5, versículo 39. Olha como João se preocupava em tornar evidente que é imprescindível dar ouvidos à voz do Senhor, ouvir a sua palavra, ler a sua palavra, colocar em prática a sua palavra. Então, meus amados irmãos, João foi aquele discípulo a qual Jesus amava. Foi ele quem nos orientou. Ele registrou estas palavras de Jesus para que nós pudéssemos colocar em prática na nossa vida espiritual e ser cada dia mais próximos dele. Então, meus amados irmãos, você quer ter proximidade com Jesus, tal como teve João, o discípulo a quem Jesus amava? Ouça as palavras descritas por João no seu Evangelho. Leia, medite, pratique. Jesus nos abençoou, Jesus nos deu exemplo de vida, e é esse o exemplo que nós devemos seguir. Então, meus amados, vamos abrir a palavra do Senhor Jesus. Quem tem uma Bíblia, quem está em sua casa ou em qualquer lugar que possa abrir a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 25. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo de número 25. Vamos ler pausadamente, devagar, para que os irmãos possam entender, compreender o Evangelho. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo de número 25. Vamos ler a partir do versículo 23. Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e imagens de animais quadrúpedes e de répteis, pelo que também Deus nos entregou as concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem
perdido eternamente. Versículo 26: pelo que Deus os abandonou às paixões infames, até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles, se não importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Então, meus amados, quando nós lemos esse texto, nós vemos aqui estas palavras, duras palavras: Deus os entregou, Deus os abandonou, Deus os entregou. Mas por quê? Porque os homens mudaram a glória do Deus incorruptível e passaram a adorar, a cultuar imagens de escultura, imagens semelhantes a homens corruptíveis, e também imagens de aves e de animais quadrúpedes e de répteis. E nós vemos que isso já tem registro desde o princípio. Quando nós lemos a palavra de Deus e estudamos o livro do Gênesis, o Pentateuco, nós vemos na história de Israel Deus dizendo para aquele povo para que não adorassem imagens de escultura. Mas mesmo assim, eles, desobedecendo a palavra de Deus, preferiram honrar mais a criatura do que o Criador. Levantaram para si imagens semelhantes a coisas e criaturas que Deus os havia proibido de levantar. Mas por quê? Por causa da incredulidade. É por isso que o apóstolo Paulo diz: Deus os entregou, Deus os abandonou, Deus os entregou, Deus largou de mão, e os homens começaram a fazer coisas desenfreadas, cometer pecados abomináveis. Então Deus não se agrada e nós desobedeçamos a sua palavra. E quando nós vemos nos 10 mandamentos da lei de Deus, que diz, Êxodo capítulo 20, as palavras de Moisés. Moisés foi quem escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, Pentateuco. E quando vemos o livro do Êxodo, capítulo 20, você pode abrir a sua Bíblia. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Versículo 4: Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, e nem embaixo na terra, e nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, e nem as servirás,
porque eu, o Senhor teu Deus, sou zeloso, que visito a maldade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha, então, a ordem taxativa de Deus foi para que o povo de Israel, após ter saído do Egito, jamais deveria fazer para si imagem de escultura, nem semelhante a nada, como ser humano, ou animais quadrúpedes, ou répteis, de que havia sobre a face da terra, nem imagem semelhante a nada que existisse no céu, as estrelas, ou semelhantemente ao que os homens poderiam achar, no que diz respeito aos anjos e seres celestiais, nada, nem mesmo com relação a animais que vivessem debaixo das águas como os peixes, nenhum tipo de imagem, nem de homem, nem de mulher, nem de animais e nem de outro qualquer ser. Não poderiam fazer imagens de escultura. Então, meus amados, e nós lemos o que aconteceu quando Moisés subiu ao monte e ficou lá 40 dias. O povo de Israel, que havia saído do Egito, havia atravessado o Mar Vermelho. Então, o povo de Israel, ali, meus amados irmãos, vendo que Moisés havia subido ao monte e ficado 40 dias, pensaram que Moisés havia morrido, e então se esqueceram do Deus que os havia tirado da terra do Egito, e com medo eles fizeram imagem de escultura, a imagem de um bezerro. Deus abominava aquele tipo de idolatria, porque era um costume pagão dos povos da região. Como não conheciam Deus, faziam imagens de escultura que assim representasse. E nós sabemos que o nosso Deus não tem uma imagem. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele é Espírito. E importa, como disse Jesus, que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Então, meus amados, o exemplo bíblico de que não devemos adorar imagens de escultura já vem lá do princípio da Bíblia, lá do Pentateuco. Êxodo capítulo 20, versículo de 1 a 6. Nós devemos proceder de acordo com o ensino da palavra de Deus. Então, hoje, o culto à criatura tem sido difundido no mundo de tal forma que até imagem de ícone ou de ser humano do meio esportivo tem sido adorado e virado religião. Ou seja, estão adorando a criatura mais que o Criador. A criatura, aquele que foi criado, estão adorando aquele que foi criado, que é o próprio ser humano, mais que o Criador. E a palavra de Deus, ela diz bem claro para nós, ela
condena este tipo de atitude. Os que tais coisas praticam, os que vivem na prática da idolatria, segundo a palavra de Deus, não herdarão o reino de Deus. E isso é bem claro e é bem fácil de compreender. É só estudar a palavra de Deus. Então, por incrível que pareça, o culto à criatura hoje e não ao Criador tem sido tão difundido que até mesmo no meio de algumas igrejas, as quais se diziam e até hoje se diz evangélico, estão levantando ícones, imagens e bustos de pastores e colocando à porta ou à entrada das suas igrejas, no hall principal, como se aquele pastor, como se aquele homem, como se aquela pessoa tivesse sido o responsável pelo crescimento daquela igreja ou daquela denominação. Irmãos, nada acontece sem que seja da permissão de Deus. Tudo quanto nós alcançamos, todo o nosso progresso, ele vem de Deus. Tudo aquilo que conquistamos, os nossos bens, o que é de material, a nossa posição na sociedade, nós devemos atribuir a Deus e não a uma pessoa, e não a um ser criado, porque do contrário, nós estamos enaltecendo o homem e não a Deus. Deus é que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Se fosse o homem, João Batista tinha trazido para si a glória, mas ele disse que eu diminua, mas que o Senhor Jesus Cristo cresça. Então o homem jamais pode trazer para si a glória dos seus feitos, porque o homem não consegue nada e não progride sem que Deus o auxilie ou permita que ele consiga as coisas. Então, meus amados irmãos, não devemos cultuar a criatura, devemos enaltecer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Então, meus amados, e a Bíblia ela é bem clara. O povo de Israel, ele, quando se desviava da presença de Deus, Deus permitia com que ele passasse por provas. E nós vemos esses exemplos no Velho Testamento. Quando ele começava a obedecer e seguir os ídolos das nações que eles conquistavam, eles começavam a passarem por dificuldades. É por isso que o apóstolo Paulo citou, como vemos na Epístola de Romanos, capítulo 1, versículo 20 em diante. Quando nós vemos todo esse texto, nós vemos as palavras: Deus os entregou, Deus os abandonou, Deus os entregou, ou seja, Deus os largou de mão, assim como acontecia com o povo de Israel no registro do Velho Testamento. Deus os largava de mão, os inimigos se assemelhavam deles, o povo foi levado cativo para
Síria, parte de Israel. As 10 tribos foram levados cativos para a Síria, e as 2 tribos restantes foram levados cativos para a Babilônia. Mas por quê? Porque os inimigos se assenhoravam deles por causa da desobediência quanto à palavra de Deus. Meus amados irmãos, Jesus Cristo tem nos dado exemplo para que nós possamos seguir. E Ele ensinou aos seus apóstolos, Ele ensinou aos seus discípulos. E esses discípulos, depois se tornaram os apóstolos, passaram a igreja. E nós hoje seguimos a doutrina dos apóstolos. A igreja primitiva, ela permanecia na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja primitiva cumpria à risca aquelas palavras as quais eles ouviam dos apóstolos, que haviam aprendido com o Senhor Jesus. Então, meus amados, e nós, o que nós estamos fazendo? O povo de Israel falhou no passado e foi provado porque desobedeceu a palavra de Deus. E nós hoje estamos desobedecendo as palavras de Jesus, as palavras do Filho de Deus. Meus amados irmãos, nós aprendemos aqui lições anteriores. Na verdade, se não escapar aqueles que rejeitaram a palavra registrada no Velho Testamento, dos homens de Deus, as quais na terra os advertiam, muito menos nós escaparemos se rejeitarmos a palavra de Jesus Cristo. Nós devemos ter muito cuidado. Nós vemos no registro da palavra do Senhor Jesus, no livro do profeta Isaías. Abra sua Bíblia, Isaías capítulo 45, versículo de número 20. Vamos examinar as Escrituras. Jesus Cristo disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam. Vamos abrir a palavra de Deus devagar, pausadamente, para que possamos assim compreender a palavra de Deus. Dá tempo para que os irmãos possam também achar e nos acompanhar. Isaías 45, versículo de número 20. Olha o que diz a palavra de Deus. O profeta exortando, o profeta chamando a atenção do povo de Israel. Abra sua Bíblia, Isaías capítulo 45. Vamos ler a partir do versículo 17 em diante. Veja como é importante nós estudarmos a palavra de Deus. No culto, na igreja, geralmente, que começa às 19h30 e termina às 21h, quando o pastor pega a palavra para pregar, ele só tem 20 minutos, 15, 20 minutos, meia hora para trazer a palavra. Mas na escola dominical, a gente tem condição
de pormenorizar mais e estudar mais a palavra de Deus, porque o tempo é mais extenso. Então, a escola dominical é o trabalho mais importante de ensino da igreja. Depois os cultos de doutrina, depois os cultos de adoração a Deus. Então, irmãos, não devemos faltar a escola bíblica dominical. Isaías, capítulo de número 45, versículo de número 17 em diante. Mas Israel é salvo pelo Senhor, com uma eterna salvação, pelo que não sereis envergonhados e nem confundidos em todas as eternidades. Porque assim diz o Senhor, que tem criado o céu, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Não falei em segredo, nem em lugar algum escuro da terra. Não disse à descendência de Jacó: buscai-me em vão. Eu sou o Senhor, que falo a justiça e anuncio coisas retas. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, vós que escapastes das nações. Isso serve para nós, gentios, para todos aqueles que se aproximam de Deus. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura feitas de madeira, pois roubam a um Deus que não pode salvar. Olha aí, um dos maiores pecados que levou o povo de Israel a passar pelas dificuldades e pelas provações, a serem ali castigados pelo Senhor pela desobediência, foi o pecado da idolatria. Então, meus amados irmãos, é por isso que nós temos que obedecer o que diz a palavra de Deus. E quanto à idolatria, este é um dos mandamentos mais simples que existem. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Não farás para ti imagens semelhantes de criatura existente na terra ou no céu, nem nas águas, nem em qualquer outro lugar. Então, meus amados irmãos, faz parte do primeiro mandamento, e é o mais simples. Se a pessoa já é transgressor desse mandamento, já é como se transgredisse todos os demais mandamentos, porque Deus não aprova a idolatria. E meus amados irmãos, isto é bem claro. Vocês já encontraram alguma menção na Bíblia de que o povo de Israel, depois de advertido e sendo direcionado pelos profetas, fazia procissões, enaltecendo ou trazendo à memória, utilizando imagens de escultura dos profetas do Velho Testamento, dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó?
menção na Bíblia de que o povo de Israel fazia procissões enaltecendo os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Não existe, nem no Velho Testamento e nem no Novo Testamento. Esses homens, quem sabe, se fôssemos utilizar a experiência que eles tinham com Deus, eles chegaram a ouvir Deus falar com eles. Moisés foi um homem de Deus. Então, meus amados irmãos, esses homens, quem sabe, se vivessem em nosso tempo, seriam aclamados como santos. Mas a igreja primitiva, nem no Velho Testamento e nem no Novo Testamento, no exemplo da igreja primitiva, não os adorava. O exemplo que nós devemos seguir é o exemplo que nos trouxe os apóstolos. É por isso que nós lemos já na Epístola de Paulo aos Romanos, Paulo falando a respeito da idolatria. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 20 em diante. Então, é o ensino dos apóstolos. Não existe menção na Bíblia em que o povo de Deus adorava qualquer que seja a pessoa, qualquer que fosse dos profetas da antiguidade, Isaías, Ezequiel, ou qualquer que fosse dos patriarcas Abraão, Isaque, Jacó, ou Moisés. Não existe nenhuma menção na Bíblia que eram levantadas imagem de escultura que representasse essas pessoas para que elas fossem carregadas em procissão. Então, é por isso que hoje a maior parte dos evangelhos não possui imagens de escultura dentro dos seus templos. Então, às vezes perguntam, mas por que em determinadas, em algumas igrejas evangélicas, não se há imagens de escultura de homens ou de grandes ícones ou pastores de renome que passaram por ela ou que levantaram e construíram tal denominação? Porque a palavra de Deus nos orienta que não se deve fazer imagem de escultura semelhante a nada que existe na terra, nem no céu, nem embaixo, nas águas do mar, em lugar nenhum, porque isso desagrada a Deus. Então, meus amados, e é o que nós vemos em Isaías capítulo 45, versículo 20, a qual diz: nada sabe os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura feitas de madeira e rogam a um Deus que não pode salvar. Olha, nada sabem porque não estudam as escrituras, ou se estão estudando, estão ignorando a mensagem, a verdade do Evangelho. E a Bíblia diz nas palavras de Jesus: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Errais não conhecendo as Escrituras. Os homens têm a oportunidade de aprender. A palavra hoje, ela é divulgada e difundida em todos os meios de comunicação. Há aplicativos de Bíblia em diversas traduções para que as pessoas possam estudar.
Mas, como dissemos aqui em lições anteriores, as pessoas preferem mais se ocupar em assistir coisas supérfluas desta vida e sem valor, do que buscar primeiro os valores divinos, os valores da busca do conhecimento de Deus, examinar as Escrituras como Jesus orientou aos seus discípulos, e assim perdem seu tempo. Não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. Não ter tempo para estudar a palavra de Deus é viver perdendo seu tempo. Porque quando se não estuda a palavra de Deus, a pessoa também não tem conhecimento de Deus, e é aquela pessoa levada por todo e qualquer vento de doutrina. Qualquer uma pessoa tendo uma instrução teológica, trazendo ensinos heréticos, acaba convencendo essa tal pessoa que não tem e não busca conhecimento de Deus, que não investiga. Nós aprendemos aqui em escolas dominicais anteriores e lemos aquele versículo bíblico que diz: por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Olha, porque ele acha que já sabe, então não quer nem investigar. Quando ouve alguém pregar, ou ele aceita ou ele rejeita, mas não investiga. E a propensão do homem, geralmente, na maior parte das vezes, é quando vê alguém falando eloquentemente, palavras bonitas e convincentes, ele acaba aceitando as palavras como verdade, e assim acaba incorrendo em erro. Jesus Cristo, ele foi bem claro quando ele disse: errais não conhecendo as Escrituras. Errais não conhecendo as Escrituras. Então, meus amados irmãos, Mateus capítulo 22, versículo 29. Jesus respondendo a algumas pessoas que falavam sobre a questão de anjos, a existência de anjos, os saduceus que não criam na existência de anjos e queriam provar se Jesus Cristo realmente conhecia a palavra. Jesus chamou-lhes a atenção dizendo: vós errais, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então as pessoas erram porque não conhecem. E olha, e esses mesmos saduceus, junto com a outra religião que havia na época, os fariseus, diziam conhecer as Escrituras. Quantas pessoas, líderes religiosos, dizem também, assim como os fariseus da época de Jesus, assim como os saduceus da época de Jesus, quantos religiosos hoje dizem conhecer as Escrituras sem observar o que diz a palavra de Deus, sem observar o que diz nos 10 mandamentos da lei de Deus, principalmente no texto em que se fala que o único Deus que deve ser adorado é o nosso Deus, e Deus advertindo ao povo para que não fizesse para si
nenhuma outra qualquer criatura, nem de seres humanos, nem de animais, nem de anjos, nem de qualquer espécie de ser criado. Então, isto é Bíblia, e é o que nós ensinamos. Muitas vezes as pessoas podem até nos criticar por anunciar a palavra de Deus. Nós não estamos aqui para discriminar igrejas ou religiões, não, e nem enaltecer uma religião qualquer, mesmo porque, irmãos, além disso ser crime, discriminar, criar preconceitos a qualquer pessoa, tudo isso é pecado. Deus jamais discriminou as pessoas. Jesus Cristo jamais fez distinção entre as pessoas, muito pelo contrário. Jesus Cristo, no seu ministério, tratou a todos com respeito. Os samaritanos, eles eram desprezados pelos judeus, mas Jesus tratou os samaritanos com respeito. Jesus lhes ensinou a sua palavra. Então Jesus Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. As pessoas pelas quais os judeus, os fariseus e saduceus desprezaram, Jesus veio buscar e salvar. Então Jesus não fazia acepção de pessoa. Não somos nós quem vamos fazer, porque também a igreja primitiva deu esse exemplo. E se, meus amados irmãos, Jesus Cristo foi o nosso exemplo, nós devemos imitar. Nós devemos imitar a Jesus. Então, aqui a palavra de Deus, ela é bem clara. Se nós dermos ouvidos à palavra de Deus, nós devemos, irmãos, colocar em prática aquilo que nós ouvimos. Na Epístola de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, lá está escrito: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Não há um outro mediador, não há uma mulher, um homem ou qualquer outra pessoa que intermedie o contato do homem com Deus. Nós não vemos isto no Novo Testamento. Nós vemos a palavra de Deus ensinando que nós não devemos idolatrar imagens de escultura. É o que nós vemos na palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e é Jesus Cristo. Não existe outro. A Bíblia em nenhuma parte diz para adorarmos os patriarcas, como dissemos aqui anteriormente, Abraão, Isaac, Jacó, ou qualquer dos profetas do Velho Testamento, ou qualquer apóstolo do Novo Testamento. Não existe esse exemplo de adoração no livro de Atos dos Apóstolos e nem nas epístolas paulinas. Não existe. É o que nós aprendemos e devemos ensinar no estudo das Escrituras. Então, e nós vemos João, que escreveu o livro do Apocalipse, depois de ter recebido aquelas maravilhosas revelações, a Bíblia diz que ele prostrou-se perante o anjo para o adorar, e o anjo
ele advertiu a João: olha, não faças tal, eu sou conservo teu e de teus irmãos, adore a Deus. Irmãos, se um anjo do Senhor não aceitou ser adorado, nós devemos aceitar. É correto que qualquer ser humano seja adorado. Os irmãos já pensaram se no Velho Testamento, Abraão, logo depois que aqueles anjos vieram à sua casa, os 3 anjos que vieram à sua casa anunciarem sobre o nascimento do seu filho Isaque e falarem também sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Vocês já pensaram se Abraão, assim que virassem as costas os anjos e fosse embora, Abraão logo viesse a construir 3 imagens de escultura para que pudesse adorar? É isso que a Bíblia deixa como exemplo? Não, irmãos, porque Abraão, Isaque, Jacó, os patriarcas eram bem instruídos, eles conheciam a lei de Deus. Não farás para ti imagem, semelhança, imagem de escultura semelhante a nada que existe na terra, nem embaixo da terra e nem nos céus. Não se dobrarás perante ela. Eu sou o Senhor e só a mim servirás. Olha, eles conheciam a palavra de Deus. Então, meus amados, quando vemos no Apocalipse o anjo, ele chegou para João, o registro do Apocalipse capítulo 19, versículo 9 em diante. Ele disse: escreve. E João está a escrever: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia do Cordeiro. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me o anjo, e João está escrevendo o livro: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Olha aí. E naquele momento, na descrição de João, Apocalipse capítulo 19, versículo de número 10, diz João: eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas o anjo me disse: olha, não faças tal. Irmão, se o anjo não aceitou a adoração, como qualquer ser humano poderia ser adorado? Olha, não faças tal, sou teu conservo de teus irmãos que tem testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, não é uma imagem de escultura. Se quer ouvir falar de Jesus, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. Uma imagem de escultura não representa o testemunho de Jesus, é a palavra. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Os verdadeiros adoradores, disse Jesus à mulher samaritana, me adorarão em espírito e em verdade, na beleza, na santidade do Senhor, em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito
Vivemos por fé e não por vista. Este é o segredo: viver por fé e não por vista. Bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. O nosso Deus é invisível. Ninguém jamais viu a Deus, diz a Sagrada Escritura. Então não podemos fazer imagens de escultura. E isso nós vemos ao longo de toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, e é muito fácil. Apocalipse, capítulo 22, registra novamente, versículo 8 e 9. João, ali, vendo aquelas visões extraordinárias, João contemplando tudo aquilo, eles novamente se prostrou perante o homem. Apocalipse capítulo 22, versículo 8 e 9. Isso aconteceu 2 vezes. Apocalipse 22, versículo 8 e 9. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava. Me prostrei para adorar o anjo. E o anjo me disse: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos. De novo, o anjo disse: sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, os dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Novamente, o anjo do Senhor mandou João adorar a Deus. Então, meus amados, se nem mesmo o anjo aceitou ser adorado, como podemos nós adorar imagens de outros seres humanos, de outras pessoas comuns como nós? Isto é Bíblia, isto é palavra. Então, nós estamos aqui para ensinar a palavra de Deus, que está nas Escrituras, para ensinar a verdade do Evangelho. Meus amados irmãos, quando lemos a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, a partir do versículo de número 26, abra sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, Paulo pregando na cidade de Éfeso. Nós vemos Paulo pregando, ensinando o Evangelho de Jesus na cidade de Éfeso. E nós vemos que os apóstolos ensinavam, viam a idolatria dos povos das cidades onde eles iam pregar. Na cidade de Éfeso, Paulo encontrou muita idolatria, e havia lá uma imagem de escultura, uma grande imagem de escultura da deusa a qual os efésios chamavam de Diana. Essa Diana era a padroeira dos efésios, ela era adorada, e os habitantes da cidade a reverenciavam. Paulo não proferiu nenhuma palavra de desrespeito a
nós não podemos agredir a fé das pessoas. Não podemos agredir a fé das pessoas destruindo imagens, como se viu algum tempo atrás, em que o pastor chutou uma imagem de escultura num programa de TV. Não se pode fazer isso. Não é este o exemplo a ser dado. Nós temos que pregar o Evangelho. Há poucos dias nós vemos nas redes sociais que um soldado judeu agrediu uma imagem de escultura de Jesus Cristo. Não se pode fazer esse tipo de coisa. Os apóstolos da igreja primitiva não nos ensinaram assim. Devemos respeitar a fé das pessoas. Temos que aprender a conviver com as nossas diferenças. Porém, nós temos que fazer assim como fizeram os apóstolos: pregar o Evangelho de Jesus Cristo, anunciar a palavra, o ensino de Jesus. Então, em Atos dos Apóstolos, nós vemos o apóstolo Paulo pregando a palavra de Deus na cidade de Éfeso. Atos capítulo 19, versículos 26 e 27. Olha o que aconteceu quando o apóstolo Paulo pregava a palavra de Deus na cidade de Éfeso. Na descrição do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 26 e o versículo 37. Abra sua Bíblia. Então, nós vemos que a multidão se levantou injustamente contra o apóstolo Paulo. E ali as pessoas começaram a criticá-lo e queriam matá-lo. E ali, versículo 25, nós lemos: as quais, havendo ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, o povo da cidade se levantou, os que fabricavam imagens de escultura e viviam da venda dessas imagens. Varões, disseram: varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até em quase toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastando uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Olha, esta era a pregação de Paulo. Ele dizia: não são deuses os que se fazem com as mãos. Então, quando nós lemos o Salmo de número 115, Salmo de número 115, abra sua Bíblia, nós vamos ver bem claro. Em algumas Bíblias, este Salmo, ele vem no Salmo 113 ou 114. Estas mesmas palavras você pode encontrar no livro do Salmo 113 ou 114. Há uma diferença em algumas Bíblias na posição deste Salmo. A nossa aqui é no Salmo 115, que diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome é que se deve dar glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos dele são produzidos de prata e ouro, obra
são feitos com as mãos. Não se pode se dobrar ou adorar perante imagens de escultura. E ali em Éfeso, os efésios, habitantes daquela cidade, adoravam a deusa Diana. Ela era padroeira daquela cidade. Então, meus amados, mas Paulo pregou o Evangelho. Paulo não os agrediu, ele anunciou o Evangelho de Jesus Cristo. E ali a palavra diz que ele foi perseguido. E nós vemos no Salmo 115, os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, nariz tem, mas não cheira, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e todos os que neles confiam. Confia, ó Israel, no Senhor, Ele é o teu auxílio, o teu escudo. Versículo 11: vós os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, Ele é o nosso auxílio, o vosso escudo. Então, em Deus que nós devemos confiar, não há outro Deus. Como disse também o apóstolo Paulo, nós vamos repetir, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então, meus amados, e nós vemos que lá na cidade de Éfeso, uma pessoa saiu em defesa de Paulo, porque quando Paulo começou a anunciar a Jesus Cristo entre os efésios, quando Paulo começou a dizer que não são deuses os que se fazem com as mãos, simplesmente foi esta frase que o apóstolo Paulo disse, citando, quem sabe, o Salmo 115, citando versículos registrados no Velho Testamento. O apóstolo Paulo estava ali pregando, a multidão se enfureceu e queriam levá-lo para ser castigado e expulso da cidade. Então, meus amados, ocorreu aquele grande alvoroço. E quando chegou ali, nós vemos no versículo número 37, uma pessoa sábia reconheceu que Paulo simplesmente pregava o Evangelho. Um escrivão da cidade, alguém que tinha conhecimento, alguém que tinha uma capacidade intelectual e que pensava. Então esse escrivão da cidade de Éfeso apaziguou a multidão. Ele disse: varões efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem a qual dizem ter descido de Júpiter? Quantas pessoas têm achado imagens por aí e têm levantado essas imagens para adorar? Ali na cidade de Éfeso, a imagem para aquelas pessoas havia descido de Júpiter. Então, aquele homem sábio, o escrivão da cidade, vendo que o apóstolo Paulo somente pregava o Evangelho, ele não estava agredindo as pessoas e nem prejudicando o trabalho daqueles que produziam as imagens de escultura. Ele somente anunciava Jesus Cristo. Aquele escrivão apaziguou a multidão que se levantava contra Paulo e disse: varões efésios, qual é o homem que não sabe
sabendo isso ser contraditado, convém que vos aplaqueis e nada façais temerariamente, porque estes homens que aqui trouxestes nem são sacrílegos e nem blasfemam da vossa Deus. Sabe por quê? Porque Paulo pregava o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo não fazia como certas pessoas fazem hoje, agredindo as imagens e assim desrespeitando a fé dos outros. Não, Paulo pregava o Evangelho, e é o que nós fazemos hoje, mostrando nas Escrituras que a idolatria é pecado, sem agredir a fé das pessoas. É o que nós fazemos nos dias de hoje, levamos a pessoa às Escrituras, para examinar as Escrituras, assim como Jesus Cristo fez. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quer uma resposta a respeito da idolatria? Examine as Escrituras, veja o exemplo dos apóstolos. Não há nenhuma menção no Novo Testamento que indique que os apóstolos adoravam imagens de escultura. Não há nenhuma menção ao longo de toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, que o povo de Deus adorava a Escritura, a não ser quando eles caíam na desobediência, e Deus os provava por causa disso. Aí nós vemos o que aconteceu com a humanidade por causa disso. Nos relatos do apóstolo Paulo, voltando de novo, aquilo que diz o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 1, versículo 25: por causa da desobediência, Deus nos entregou as paixões ínfames. Por causa da desobediência, Deus nos abandonou. O resultado é o que nós estamos vendo aí. Se nós pregarmos o Evangelho de Jesus Cristo, o verdadeiro Evangelho, levarmos a pessoa até o verdadeiro Deus, Deus irá transformar esta sociedade. As coisas mudarão. Então, meus amados irmãos, a idolatria afasta o homem de Deus, não aproxima. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo de número 16, nós vemos a experiência de Paulo ao pregar na cidade de Atenas, na Grécia. Então, meus amados, havia lá templos de adoração a diversos deuses. Cada deus que eles adoravam tinha um templo específico. Mas Paulo, chegando naquela cidade de Atenas, na Grécia, encontrou ali um templo, a qual tinha um altar, e tinha uma frase escrita no altar: altar ao Deus desconhecido. E Paulo, ele não agrediu as pessoas e nem os deuses dos outros templos da cidade. Ele começou a pregoar o Evangelho de Jesus Cristo e começou a dizer àquele povo: olha, eu visitei um de vossos templos e encontrei num de vossos templos, no altar que havia no interior dele, uma frase escrita: altar ao Deus desconhecido. É este Deus que nós pregamos, é o Deus que não se pode ver, é o Deus que não se pode palpar, é o Deus invisível. Deus é Espírito, diz a palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, era assim que pregavam os apóstolos.
Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo de número 16. E enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Quantas cidades em nosso país e no mundo entregues à idolatria? Quantas? E Paulo se entristeceu em espírito e se comovia ao ver a falta de conhecimento daquele povo. Como disse Jesus, Mateus 22 e 29, errais não conhecendo a Escritura. Então Paulo se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Versículo 17, Atos 17 diz: de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Ele não se cansava de pregar, ele estava ali anunciando o Evangelho. E no versículo 22 nós vemos: e estando Paulo no meio do Areópago, era um local onde os atenienses proferiam discursos. Então Paulo pregou ali e começou a dizer: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto quanto supersticiosos. Quanta superstição há no meio do povo que não estuda a palavra de Deus. E assim Paulo contemplou isso na cidade de Atenas. Vejo que sois um tanto quanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, ele passou ali e visitou os santuários, os templos na cidade de Atenas. Achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Olha, meus amados, quando nós lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 23, nós vemos essas palavras em algumas Bíblias escritas em caixa alta, todas as letras em maiúsculo, para que os homens possam ver. Porque passando eu, disse o apóstolo Paulo, vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Este, pois, que vós honrais, não o conhecendo, este é o Deus que vos anuncio. É o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra. Ele não habita em templo feito por mão de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. De uma só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos e andanos ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor. Ó Senhor, que nós devemos buscar, se porventura tateando pudessem achar, é o Deus invisível que nós devemos adorar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Então, meus amados, é esta a imagem do Deus que nós devemos adorar. Nós sabemos pela palavra de Deus que nós vivemos por fé e não por vista. Aí quando nós voltamos, meus amados irmãos, a palavra de Deus, quando nós lemos no livro do Isaías, do profeta Isaías, nós vemos bem claro o que diz
Diz as Escrituras, Isaías capítulo 45, versículo 20, vamos ler lá novamente. Nada sabe os que conduzem as suas imagens em procissão, pois roubam a um Deus que não se pode salvar. Então, meus amados irmãos, diz Isaías 45, 20: congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sábios que conduzem em procissão imagens de escultura, feitas de madeira, roubam um Deus que não pode salvar. Então, anunciai, chegai-vos, tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Está desde o Velho Testamento, desde o princípio. No livro do Êxodo nós achamos lá: quem desde então anunciou, porventura não sou eu, o Senhor? Não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador, não há fora de mim. Olhai para mim e sereis salvos. A Bíblia não manda você olhar para qualquer outra imagem de escultura, não. Isaías capítulo 45, versículo 22 diz: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. É por isso que nós vemos nos escritos dos apóstolos, na pregação do apóstolo Paulo, tanto na cidade de Éfeso quanto em Atenas, anunciando a Jesus Cristo às pessoas. A época da igreja primitiva, nos relatos e Atos dos apóstolos, nas epístolas paulinas e dos demais apóstolos, não se tem nenhuma menção à adoração de imagens de escultura de qualquer pessoa, nem dos patriarcas da fé, aqueles que foram citados na galeria dos heróis da fé, da epístola aos Hebreus, de autor desconhecido, capítulo 11. Abraão, Isaac e Jacó, não há nenhuma menção de adoração a estes homens por parte da igreja primitiva. Não há. Moisés, não há. Meus amados irmãos, nós devemos aprender com as Escrituras. Às vezes perguntam por que parte dos evangelhos não colocam em suas igrejas imagens de escultura. Nós estamos apresentando aqui, é porque estudamos a Bíblia. Não adianta pregarmos coisas contrárias. Nós temos que pregar a Bíblia. Isto é Bíblia, isto é palavra. Não podemos acrescentar à Bíblia palavras ou ensinos inexistentes. A Bíblia não nos orienta a adorar imagem de escultura qualquer, de qualquer que seja a pessoa. Se nem um anjo, nós aprendemos no estudo bíblico de hoje, aceitou ser adorado, muito menos qualquer ser humano pode ser adorado. E nós vemos isso no livro do Apocalipse. Então, isto é Bíblia, é o que nós aprendemos na palavra de Deus. Se alguém vem com outra doutrina, ela não está de acordo com a verdade das Escrituras. Então, é isso que nós pregamos. 1 João, para nós encerrar. 1 João, vamos ler capítulo 5, versículo 21.
1 João, lá próximo ao Apocalipse, capítulo 5, versículo 21. Então, irmãos, nós estudamos a Bíblia há mais ou menos quase 40 anos, estudando a palavra de Deus. Não encontramos na Bíblia jamais nenhuma menção à adoração a qualquer que seja os apóstolos ou qualquer membro da igreja primitiva. Não há nenhuma menção à adoração, muito pelo contrário. Nós vemos, meus amados irmãos, 1 João, capítulo 5, versículo 21, que diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Versículo 20 diz: sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu o entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. Foi Jesus que mandou ler, examinar as Escrituras. Então Jesus nos deu o entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos, da idolatria. 1 Timóteo 2,5 diz, bem claro, na orientação de Paulo a Timóteo. Ele era, Timóteo, um dos obreiros, líderes, presbíteros da igreja. Paulo disse a Timóteo: admoesta-te, pois, antes de tudo, capítulo 2, versículo 1, que se façam deprecações, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. Orar pelos reis, orar por todos os que estão em iminência ou de destaque na sociedade, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Qual era a orientação de Paulo? Para não, a igreja, os irmãos, não se meterem em combate contra o governo ou contra as autoridades constituídas, para que eles pudessem, a igreja primitiva, ter uma vida quieta e sossegada. Porque se a igreja já era perseguida somente por pregar ou ensinar o evangelho, quanto mais não seria perseguida se ela deixasse de pregar o evangelho e cuidasse de criticar o governo do Império Romano. Aí que ela seria perseguida e quem sabe o evangelho não teria nem mesmo chegado até nós. Então o apóstolo Paulo mandou: admoesta, pois, antes de tudo, que se façam deprecações e orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, quaisquer que sejam posições que eles estejam na sociedade. Versículo 3: porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Nós aqui oramos por todo mundo, temos aqui um caderno de oração, as quais intercedemos por todas essas pessoas. Será que teríamos condições de citar nome por nome das pessoas que estão aqui? Não teríamos, porque são muitas pessoas, mas nós oramos para que o Senhor Jesus abençoe, como diz as Sagradas Escrituras, que quer que todos os homens se salvem. E esta oração é boa e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Este é o trabalho da igreja: orar por todos, interceder por todos, independente da posição na sociedade que ocupam, se é governo, qualquer posição. O trabalho da igreja é orar por todos. Por quê?
Este é o ensino das Escrituras. Então, meus amados irmãos, que Deus assim nos abençoe, que possa falar melhor ao coração de todos. Se querem conhecer e saber demais coisas a respeito da palavra de Deus, leia a Bíblia Sagrada, estude a palavra. Por causa do seu orgulho, a Bíblia diz: o ímpio não investiga. Quebre esse seu orgulho. Não fique somente nas palavras do pregador, deste pregador, que muitas vezes nós somos até desprezados por muitas pessoas, mas nós não deixamos de pregar o Evangelho. Nós sempre falamos aqui que se Noé fosse desanimar pelas palavras de desânimo que ele ouvia por parte da sociedade em que ele vivia, ele não teria construído aquela arca, e toda a sua família, e também ele teria perecido pelas águas do dilúvio. Então não são as palavras de desânimo que farão com que nós venhamos a parar de pregar. Não, nós continuaremos pregando o Evangelho. Que Deus assim nos abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Vamos colocar de pé, vamos encerrar mais a extensão da escola bíblica dominical. Maravilhoso e eterno Deus, agradecemos ao Senhor pelas palavras que aqui ouvimos. Continua conosco, operando em nós tanto querer quanto efetuar segundo a tua boa vontade. Abençoa-nos, ó meu Deus, em nossos cultos aqui que realizamos às terças, quintas e domingos às 19h30. Continua operando em nós, meu Deus, nos despertando o interesse de estudar a palavra de Deus. Abençoa todos aqueles que nos ouvem, trazendo saúde física, mental e espiritual. Dá o conhecimento a estas pessoas para que examinem as Escrituras e as compreendam, em nome do Senhor Jesus. Restaura a saúde dos enfermos e abençoe a todos. Ó meu Deus, aqueles que sofrem de doença física, aqueles que sofrem da doença mental, da doença psíquica, Tu és poderoso para restabelecer saúde e fazer milagre. Abençoa todos os nossos ouvintes, em nome do Senhor Jesus. Irmão, diga comigo bem forte, amém? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja com a igreja do Senhor que aguarda a breve volta de Jesus. Irmão, diga comigo bem forte, amém? Ao Senhor, glória, ao seu nome, mais glória, e ao povo de Deus a vitória em nome de Jesus. Amém. A vitória é nossa em nome de Jesus. A vitória é nossa em nome de Jesus. A vitória é nossa em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.